Amém. Nós vamos participar da Santa Ceia do Novo Coração. E nós convidamos esta semana todos que querem ter um novo coração. Não querem mais ter aquele coração genioso, orgulhoso, materialista, ou um coração cheio de mágoas, feridas do passado. Mas como é que Deus faz esse transplante de coração? Como é que Deus transforma um coração antigo num coração novo? Esta semana, eu não sei se você tem acompanhado a mensagem do Bispo Macedo nas redes sociais. É muito bom que você tenha esse hábito de ouvir todos os dias. Ele tem falado essa semana sobre Nicodemos. Um exemplo muito claro de como Deus faz novo o coração de uma pessoa. Aqui no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Olhem para mim, por favor. Uma coisa que é importante você entender. Existem certos detalhes que parecem insignificantes, mas se eles estão na Bíblia é porque tem alguma razão de estar ali. E aqui a gente observa que a palavra de Deus faz questão de dizer que ele foi ao encontro de Jesus que horas? De noite. Uma coisa que não era comum, mas que faz nos entender que ele recorreu a isso. Ele foi de noite justamente para não ser notado, para não ser visto indo ao encontro de Jesus. Porque Nicodemos, como nós vimos ali, ele não era um fariseu qualquer, ele era um mestre entre os fariseus, ao ponto da Bíblia dizer que ele era príncipe entre os judeus. Então, ele era um religioso respeitadíssimo. E ele tinha consciência de que se ele fosse visto com Jesus em plena luz do dia, ele seria perseguido, ele seria criticado, ou talvez até perderia aquele prestígio que ele tinha. E por isso, para defender esse prestígio, em nome de guardar a sua reputação com as demais pessoas, ele foi à noite ter com Jesus. E essa era uma das razões do porquê ele ainda não havia nascido de novo. Como também é a razão do porquê há pessoas dentro da igreja que ainda não nasceram de novo, porque falta para elas assumirem essa fé, como Nicodemos. Nicodemos tinha vergonha de ser visto com Jesus, e muitas pessoas têm vergonha de assumir essa fé, porque ela sabe que se ela assumir essa fé, a família dela vai criticar, os amigos vão virar as costas, ela sabe que ela vai ser motivo de piadas, motivo de brincadeiras. Então, por conta disso, ela vive um evangelho escondido. Ela vive um evangelho ali disfarçado. Há pessoas até, não é o caso, pelo menos aqui em Coimbra eu nunca vi, mas eu já vi casos de pessoas em alguns outros lugares que eu já passei, pessoas que elas passavam na porta da igreja perto da casa delas e iam para uma igreja mais longe só para não ser o quê? Só para não ser visto entrar na igreja. E elas diziam mesmo: olha, eu venho aqui porque lá onde eu moro todo mundo me conhece, então eu prefiro vir aqui para evitar comentários. Então, enquanto a pessoa ela trata Jesus como um homem que trata um amante, que se encontra às escondidas, enquanto ela tem vergonha de assumir Jesus, ela nunca vai nascer de novo. Porque o primeiro passo para a pessoa nascer de novo é ela assumir essa fé, é ela dizer o seguinte: eu quero agora ser diferente. Não importa se eu vou ser desprezado, não importa se eu vou ser perseguido, não importa se as pessoas vão me criticar, eu não estou preocupado com isso, porque eu vivi minha vida inteira agradando elas, e olha só a minha vida como é que está. Vivi minha vida inteira em função de fazer a vontade deles, de parecer uma pessoa boa para eles, e sempre foi assim que eu fui tratado. Então eu não quero mais saber de agradar ninguém. Quem quiser me respeitar, me respeite. Quem não quiser, não serve para estar do meu lado. Mas uma coisa eu vou fazer: eu vou assumir minha fé e ponto final. Amém? Então, quando a pessoa ela assume a sua fé, quando ela diz o seguinte: a partir de agora, doa quem doer, eu vou ser um outro homem, uma outra mulher, ela está dando o primeiro passo para se tornar uma nova criatura, porque ela está decidida a deixar de ser aquela velha criatura que ela era. Percebe, sim ou não? Então, por isso, Nicodemos,
estava ali disfarçado, escondido, e disse para Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele fez um elogio. Ele disse, chamou Jesus de mestre e disse para ele: Senhor, eu reconheço que Deus é com o Senhor, porque o Senhor não faria essas coisas se Deus não fosse com o Senhor. Ele fez um elogio e esperava que de repente, por conta desse elogio, Jesus talvez o aceitasse ou talvez retribuísse esse elogio. Olha, Nicodemos, obrigado pelas suas palavras. Mas ao contrário disso, ao invés de elogiar ele por aquelas palavras, Jesus disse assim para ele, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aquele elogio não foi suficiente, aquelas palavras bonitas não foram suficientes. Como por exemplo, o que faz uma pessoa nascer de novo não é um louvor bonito. Às vezes tem pessoas que elas acham que aquele louvor, aquela canção maravilhosa é o suficiente para agradar a Deus, mas um louvor na boca de uma pessoa que não é nascida de Deus não significa nada. É como o marido que tem uma amante dizer para a mulher: eu te amo. O que aquelas palavras de um homem que tem uma amante, o que aquelas palavras de amor para a esposa significa? Não significa nada. Se a mulher sabe que o marido tem um amante e ouve aquelas palavras, ela até se sente ofendida. Você me ama e tem um amante, você me diz essas palavras bonitas, mas me trai? É melhor você ficar calado. É verdade ou não é? E não é o mesmo quando muitas pessoas dizem: o Senhor é o primeiro, o Senhor é tudo na minha vida, mas lá fora mente, engana, se prostitui, fazem tudo errado. Então não são palavras de louvor. Essas palavras de adoração, quando saem da boca de uma pessoa que de fato está querendo agradar a Deus, de fato vive uma vida, ou se esforça para viver uma vida na presença de Deus, essas palavras louvam a Deus. Mas aquela pessoa que participa da Santa Ceia e lá fora faz tudo errado, consciente, sabendo que está errado e mesmo assim faz, essas palavras não significam o quê? Nada. Como as palavras de elogio da parte de Nicodemos não significaram nada para Jesus. Pelo contrário, Jesus disse para ele que, na verdade, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E olhe que Jesus estava falando com alguém religioso. Jesus não estava falando com ladrões, com prostitutas. Jesus estava falando com alguém que era mestre entre os fariseus. Eram pessoas, no caso dele, eram pessoas religiosas. Era aquela típica pessoa cumpridora de obrigações, que frequenta a igreja, que cumpre seus votos, que devolve os seus dízimos, mas mesmo assim não era nascido de Deus. Porque ser religioso não é o suficiente para ser um nascido de Deus. Eu falei aqui hoje de manhã que é uma frase muito conhecida entre os evangélicos que diz: frequentar a igreja não faz da pessoa um cristão, como frequentar um estábulo não faz de uma pessoa um cavalo. O que isso significa? Se eu frequentar todos os dias um estábulo, eu vou passar a comer capim? Eu vou me tornar um cavalo por frequentar um estábulo todos os dias? Assim também, assim como frequentar um estábulo não me faz um cavalo, frequentar uma igreja não me faz um cristão. Não era o frequentar uma igreja, mas é aquilo que eu ouço na igreja, aquilo que eu aprendo na igreja, que eu pratico, é que me faz ser um cristão, é que me faz ser uma pessoa nascida de Deus. Você veja que Jesus salvou bandidos, aquele ladrão na cruz que se arrependeu. Jesus salvou prostitutas, Maria Madalena, que foi pega em flagrante adultério. Jesus salvou ladrões como Zaqueu, mas Jesus não salvou religiosos, porque os religiosos, eles se satisfazem com a sua religiosidade
acham que estão salvos por causa da sua religião e por isso não buscam nascer de novo, não buscam ser uma nova criatura. Porque enquanto a pessoa não se cansar da velha criatura que ela é, enquanto a pessoa não rejeitar aquilo que ela é, ela nunca vai ser uma nova criatura. Porque o primeiro passo para uma pessoa nascer de novo é ela querer matar, sepultar a velha criatura. Entende sim ou não? Então Jesus disse para ele, não é com essas palavras, Nicodemos, que você vai nascer de novo. Ele continua, Nicodemos disse, versículo 4, Como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, ele quis uma explicação. Como assim nascer de novo? Como uma pessoa sendo velha pode voltar ao ventre da sua mãe? Ele estava querendo que Jesus explicasse fisicamente, biologicamente, uma coisa que é espiritual. Eu já vi pessoas dizerem assim, pastor, como que depois de tantos anos sendo quem eu fui, como eu posso mudar? Sabe aquela pessoa que diz assim, a vida toda eu fui isso, a vida toda eu fui essa pessoa ignorante, a vida toda eu fui essa pessoa rude, a vida toda eu fui essa pessoa orgulhosa, como agora depois de velho eu vou mudar? Alguns até que se justificam com aquele ditado, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu não mudei quando era novo, vou mudar agora depois de velho? Como que eu vou mudar? Como que eu vou deixar de ser essa pessoa que eu sempre fui? Pessoal, não tem explicação. Não há explicação. Nicodemos queria uma explicação. Como que eu vou nascer de novo? Não há explicação. Quando a pessoa, ela quer nascer de novo, e ela decide que não vai mais ser aquela mesma pessoa, o Espírito Santo transforma sem explicação. Aquele homem que sempre foi agressivo, se torna um homem passivo. Aquela pessoa que sempre foi orgulhosa, se torna humilde. Aquela pessoa que sempre foi materialista, avarenta, se torna uma pessoa generosa, uma pessoa que já não tem mais apego às coisas materiais. Jesus transforma qualquer pessoa numa nova criatura. Não me pergunte como, mas ele faz. Nós temos pastores que já foram bandidos, obreiras que já foram prostitutas, nós temos pessoas que já foram consideradas pessoas das piores que podem existir no meio da sociedade, mas Jesus fez nova criatura. Mas por outro lado, nós temos pessoas dentro da igreja que nunca roubaram um tostão de alguém, pessoas que nunca traíram em seu casamento, pessoas que sempre foram honestas, mas ainda assim não nasceram de novo. Porque o que faz a pessoa nascer de novo não é o tamanho dos seus pecados, mas é o desejo ardente de ser uma nova criatura. Então, quando ele perguntou como, Jesus simplesmente respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, 3 vezes o Senhor Jesus afirma, é necessário nascer de novo. E ele fala desse novo nascimento, quando ele diz, nascendo da água e do Espírito. Esta semana o Bispo Macedo falando sobre isso, ele estava explicando que o nascer da água representa o batismo nas águas, e o nascer do Espírito representa o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa, ela assume a sua fé, assume que quer a partir daquele momento viver uma vida com Jesus, e ela se entrega no batismo nas águas, ela sepulta o seu passado no batismo nas águas, então ela nasceu do quê? Das águas, nasceu da água. Esta pessoa, ela passa a viver o reino de Deus, que é, o reino de Deus é a pessoa viver na presença de quem? De Deus. Quando a gente fala o reino de Deus, nós estamos falando o domínio de Deus, o reinado de Deus. Então agora que eu me batizei, Ele passa a ser o meu rei,
eu passo a ser o seu servo, eu passo a viver agora uma nova vida, uma vida no reino de Deus. Eu já não vivo mais no reino das trevas, onde havia vícios, prostituição, noitadas, amizades mundanas. Aquilo lá já não me atrai mais, porque agora eu vivo num novo reino. O meu reino agora é o reino de Deus, é o reino espiritual, amém? Então as minhas amizades são diferentes, o meu modo de vestir é diferente, os meus pensamentos são diferentes, os meus sentimentos são diferentes, porque eu vivo agora um outro reinado, um outro reino. Agora quem reina na minha vida é quem? É Deus. Porém, para que eu possa entrar no reino dos céus, que é a salvação eterna, é necessário mais do que nascer das águas. É necessário o outro, que é o nascer do Espírito, que é quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então o nível é outro, porque agora, além de viver no reino de Deus, ela agora passa a ser uma pessoa com a garantia da sua entrada no reino dos céus, porque agora, selada pelo Espírito Santo, ela passa a ser uma pessoa, como você já viu no passado. Eu acho que ainda, hoje os animais têm um chipzinho aqui na orelha, mas antigamente os animais eram marcados com um selo, de maneira que quando aquele animal se perdia por algum campo aí afora, quando alguém encontrasse e visse aquela marca com ferro quente no animal, já sabia, ó, esse animal aí pertence ao fulano de tal. Era aquele selo, era a marca de que aquele boi, aquele animal pertencia ao seu dono. O selo do Espírito Santo é essa marca que diz: você agora é minha, você agora é meu, eu passo a estar dentro de você. Enquanto você viver aqui neste mundo, eu estarei dentro de você até que você esteja comigo no reino dos céus. Percebe, sim ou não? Então, são essas duas coisas que você deve buscar com todas as suas forças. Se você ainda não nasceu da água, se você ainda não se batizou, talvez até tomou um banho de piscina, até caiu água sobre a sua cabeça, mas você reconhece que ainda vive no reino das trevas, você ainda vive no domínio dos vícios, no domínio da prostituição, no domínio do mundo, e você quer passar para o reino de Deus, então você precisa se batizar de verdade, para que você possa sepultar a sua vida naquele mundo e viver uma nova vida no reino de Deus. Agora, se você já nasceu das águas, hoje você vive uma vida diferente, e você agora quer ser uma nova criatura, não basta apenas viver uma vida nova, você quer ser um novo homem, uma nova mulher, então é necessário o nascer do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, que vem, sela você como propriedade dele, e faz de você a morada dele por toda a sua vida, amém? Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos, e está a dizer para cada um de nós agora. Por isso, antes de participar dessa santa ceia, encurve aí o seu rosto, curve o seu rosto na direção do seu peito, como se você pudesse olhar para dentro do seu coração agora.